Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e hoje a gente está inaugurando uma série de vídeos relacionados a corpo e corporeidade. Por que esses vídeos? Por que esse tema? Corpo, para começar, a gente sabe muito bem, porque todo mundo tem um corpo, né? A gente sabe muito menos do corpo do cachorro, do gato, do que o nosso próprio corpo, porque a gente está falando do nosso próprio corpo, que aproveito para dizer que não é um produto final da evolução, né? Não é uma coisa linear. O nosso corpo não é o produto com todo êxito, né? Tanto é que a gente não sabe nadar como um peixe sabe voar como um passarinho, não é? Então, a gente vai começar a falar sobre o corpo e várias nuances do corpo. E dentre elas, as questões da sociologia do corpo, da antropologia, do corpo na arte, todas essas questões relacionadas a corpo e corporeidade. Desmistificar um pouco essa questão de corpo só carne e osso, né? O corpo da gente não é só carne e osso. O cadáver é um corpo, não é? O corpo dos sonhos, o corpo das desordens histéricas e demais nuances do corpo. E, enfim, o corpo, na verdade, é um enigma que está sempre se renovando. É uma tentativa, só que a gente nunca sabe em que ponto a gente está de conhecimento do corpo, né? Eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir entender totalmente o corpo, porque ele está na cena, né? Ele encena desde quando a gente é gente, né? Desde quando a gente nasceu, né? Quando que a gente sabe que a gente tem um corpo e o nosso elo perdido da evolução humana. Sabemos que aproximadamente 7 milhões de anos que o nosso corpo se diferenciou do primata mais perto, que é o chimpanzé. Sabemos que no mínimo há 200 mil anos, a gente tem esse corpo, já sapiens, né? Cabeça, tronco e membros. Sabemos mais ou menos que há 50 mil anos que o homem começou a retratar seu próprio corpo, tá? Então são várias nuances relacionadas a corpo, tá? Então a gente vai começar as nossas primeiras indagações sobre o corpo. Eu escolhi agora, no primeiro momento, a questão da arte. Então, a gente vai falar sobre o corpo na pré-história, né? A gente vai até questionar esse termo pré-história, né? Porque parece que pré-história não é história. Na verdade, a pré-história é maior do que a própria história, que foi designada pela questão da escrita, né? É um conceito muito eurocêntrico e positivista. Tá? Então a gente vai falar sobre isso no corpo na pré-história. A gente vai falar sobre as esculturas e as gravuras e o que o homem da época queria retratar utilizando o seu instrumento, que era o corpo, né? Depois a gente vai chegando ao período neolítico, Mesopotâmia, civilizações bastante antigas, Mesopotâmia, depois o Egito, né, a questão do corpo para a eternidade, depois o corpo grego, um corpo basicamente arquitetural, né, depois o corpo mais tipo engenheiro de Roma, depois vem a questão do Renascimento com Leonardo da Vinci, com Michelangelo, que também retratam os cenários da época através do corpo, utilizam o corpo dos artistas brasileiros, né? Tarsila do Amaral e tantos outros, o próprio Tunga, né? Que já morreu e tal, mas deixou um legado bastante interessante com relação a corpo aqui no Brasil, e o corpo da pop art, o corpo pós-moderno, o corpo atual, esse corpo pós-moderno, essas próteses, o que as pessoas querem ao utilizar uma tatuagem. Então, o que é bastante interessante a gente perceber, que a gente traz, desde a nossa pré-história, até hoje as pessoas utilizam. O pré-histórico, ele escreveu, fez desenhos do corpo dele numa caverna. E hoje a gente vê as pichações nas grandes cidades. Isso vem da ancestralidade. As pinturas de sobrancelha, que está muito em voga hoje, ela vem do Egito, né? Isso aí foi os egípcios que começaram a pintar essas questões da sobrancelha, né? Então, existe corpos
que fazem corpos, que utilizam de corpos que ajudam outros corpos. Por exemplo, né, essa questão das grandes, do Coliseu, por exemplo. O Coliseu é uma construção, é um corpo romano, né? É uma construção romana com pilares gregos, não é? Então, essa é uma questão bastante interessante. Então, corpo, na verdade, essa definição de corpo é uma coisa muito difícil, né? Mas essa questão de definição de corpo, eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, a questão de definir o que é um corpo, tá bom? Então até o próximo vídeo, um grande abraço.